Quando a maioria das pessoas se compromete com uma academia, com o objetivo de construir musculatura, o principal motivador normalmente são os ganhos estéticos. Afinal, uma musculatura bem trabalhada, quando sem exageros, permite uma postura elegante e um aspecto harmonioso e atraente. Porém, a ciência reúne vasta evidência publicada sobre os múltiplos ganhos para a saúde como um todo que o cultivo natural da musculatura é capaz de nos oferecer, especialmente para a possibilidade de envelhecer com qualidade e desfrutar da maturidade, minimizando a possibilidade de doenças, dores e limitações. Qualquer busca por otimizar o processo de longevidade precisa considerar que a dedicação em cultivar a força e a massa muscular é uma atitude extremamente importante. Um estudo de 2014, publicado no American Journal of Medicine, demonstra uma relação direta entre a musculatura e a longevidade e mostra também que quanto mais robusta a musculatura de uma pessoa idosa, menor o risco de morte por qualquer motivo e maior também a capacidade de desfrutar de tudo aquilo que ela pôde construir ao longo da vida, sua família, sua liberdade financeira, sua sabedoria. Mas é bom saber que para viver uma vida longa e com qualidade nos anos de maturidade, você não precisa se transformar em uma montanha de músculos. Mas a ciência mais do que comprova que é fundamental estar atento desde sempre para a importância de investir tempo e atenção no fortalecimento da nossa estrutura muscular, não só praticando os exercícios, a musculação ou outra forma de exercício de resistência, mas também cuidando de forma especial da sua nutrição. Afinal, as células do tecido muscular são construídas a partir de matéria-prima nutricional específica, principalmente aminoácidos diversos, vitaminas e minerais. Nesse curto vídeo, eu explico de forma resumida a relação entre envelhecimento saudável e saúde muscular. Ao mesmo tempo, selecionei alguns dos mais importantes nutrientes e suplementos que a ciência sugere que faz sentido priorizar se a meta é obter o máximo de resultado em cada treino. Ainda, até o final desse vídeo, vou te oferecer algumas sugestões de pré-treino para ativar a sua energia e reduzir a percepção de esforço. Envelhecer faz parte da vida, e por mais que a ciência da longevidade tenha progredido, é um fato inevitável que, se vivermos o suficiente, observaremos nosso corpo sofrer o gradual declínio que vem com a idade madura. E uma das coisas que acontecem é a gradativa redução da massa muscular e da força conforme nós envelhecemos. E essas mudanças são profundas e podem ter efeitos dramáticos em nossa saúde, como veremos a seguir. A ciência demonstra que a massa muscular começa a diminuir naturalmente a partir dos 40 anos. E a perda de massa muscular piora drasticamente à medida em que entramos nos 60. E se não priorizarmos o cultivo da musculatura quando somos mais jovens, os riscos de perda muscular se multiplicam e são mais difíceis de superar à medida em que envelhecemos. Esse processo de declínio do tecido muscular esquelético com a idade recebeu da ciência o nome de sarcopenia e é uma das causas mais importantes de declínio funcional e de perda de independência das pessoas mais velhas. A sarcopenia afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Com menos musculatura, temos uma vida útil mais curta, ou seja, deixamos de ser úteis aos outros e passamos a depender da ajuda dos outros para sobreviver. Nosso tecido muscular é responsável por mais de 50% da massa corporal. Nossos músculos são essenciais do ponto de vista metabólico. E a perda de um tecido tão nobre, que é metabolicamente ativo, pode ter consequências dramáticas para os adultos. Os músculos nos ajudam a controlar nossos níveis de glicose, porque eles usam a glicose como combustível e têm um papel na prevenção da resistência à insulina e da diabetes tipo 2. Ao mesmo tempo, os estudos indicam que a perda de massa muscular contribui para a deterioração cognitiva. Sim, o seu cérebro também é afetado pela perda desse tecido especial. Conforme perdemos musculatura, perdemos também a qualidade da postura e a proteção da coluna vertebral e de todo o esqueleto, que se torna cada vez mais vulnerável e frágil. Dores se multiplicam e se agravam, e como a raiz do problema é estrutural, os medicamentos conseguem só trazer algum alívio temporário, através da sedação. Tudo isso significa que nós pagamos um preço alto demais quando negligenciamos os cuidados necessários para que a musculatura esteja sempre saudável. Comprometer-se com uma prática frequente de algum exercício de musculação ou treino de resistência não é importante somente para quem é atleta ou para quem quer ficar mais bonito, mais atraente. É uma boa ideia para todos, como um instrumento de longevidade saudável. E os estudos científicos demonstram também que nunca é tarde para começar, porque nunca é tarde para trazer benefícios através dessa prática. Sim, uma pessoa de 20 anos pode construir músculos maiores e mais fortes com muito mais facilidade e com muito mais potencial do que uma pessoa de 80 anos. Ela tem os hormônios ao seu favor,
ela tem muita coisa a seu favor. Mas uma pessoa de 80 anos também pode desenvolver a sua musculatura se ela realizar os exercícios e a nutrição necessária. Existe muita coisa que pode ser dita sobre a construção de massa muscular, mas eu procurei simplificar em 3 etapas. Primeiro, ingestão adequada de proteínas. Segundo, exercício de resistência praticado com regularidade. E terceiro, suplementos dietéticos para aumentar a massa muscular e a síntese proteica. Talvez te surpreenda quando você compreende que a nutrição está listada antes mesmo da prática da atividade física. Isso não é por acaso. A massa muscular e a síntese de proteínas estão em constante estado de fluxo. Nossos corpos estão continuamente quebrando a proteína muscular e reconstruindo ou sintetizando essa mesma proteína. E isso acontece todos os dias e todas as noites. Quando os níveis sanguíneos de aminoácidos caem por tempo suficiente, nós começamos a perder musculatura. Isso ocorre num nível micro, na forma de pequenas mudanças diárias, e num nível macro, na forma de mudanças mais visíveis, que acontecem no longo prazo. É simples. Para alcançar uma situação em que a síntese de proteína muscular excede a quebra de proteína muscular, nós precisamos ter certeza de que estamos recebendo proteína suficiente de forma constante na nossa dieta para manter o equilíbrio adequado de nitrogênio. Por isso, antes mesmo de começar a treinar, faz todo sentido você se comprometer em aumentar a sua proteína diariamente a cada refeição. Senão, você aproveita pouco o esforço que você empreende. A ingestão das proteínas fornece os aminoácidos, que são blocos de construção necessários para a síntese dessa proteína. Na verdade, os aminoácidos servem como matéria-prima para tudo: pele, ossos, colágeno, neurotransmissores, enzimas digestivas. Priorizar a proteína em cada refeição é o primeiro e mais importante ajuste nutricional necessário para o cultivo e manutenção da musculatura. De forma prática, uma pessoa de tamanho médio deve buscar pelo menos entre 20 a 30 gramas de proteína por refeição, pressupondo que você faça 3 refeições diárias. Isso significa comer mais ovos e menos torradas, mais feijão e menos arroz, mais carne do que batata, mais queijo do que pão. Novamente, o principal fator para construir e manter a musculatura é justamente a manutenção de níveis elevados de aminoácidos no sangue. E é por isso que a dieta precede o exercício em ordem de importância, ainda que ambos se completem. E se você está se exercitando para construir músculos, pode ser útil suplementar com concentrados de proteína entre as refeições, ou mesmo complementar refeições com baixo teor de proteína. Por exemplo, um prato de espaguete, uma massa, não tem muita proteína. Então você pode suplementar como forma de sobremesa, tomar um shake de proteína de chocolate e você garante esse aporte proteico. Priorizar e comer mais proteína é um dos elementos-chave de uma alimentação saudável, mas especialmente para as pessoas mais velhas, porque a capacidade de digerir, transportar e reagrupar os aminoácidos se torna menos eficaz à medida em que envelhecemos. Então, se você é uma dessas pessoas que acredita que suplementar com whey ou qualquer outra proteína é só para atletas ou para pessoas jovens, talvez você se surpreenda em saber que a suplementação é particularmente mais útil para as pessoas mais velhas, independente da idade. Vale buscar ingerir no mínimo entre 1 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso corporal todos os dias. Mas as pesquisas sugerem que o ideal mesmo seria a gente tentar atingir 2 gramas por quilo de massa corporal todos os dias, de forma a contribuir com a sua saúde de uma forma completa. Fracionar a ingestão de proteína ao longo do dia é uma estratégia benéfica para muitos, e como nem todos conseguem ou têm o apetite para ingerir grandes volumes de alimentos proteicos todos os dias, faz sentido suplementar com um extrato de proteína que seja mais adequado para o seu processo digestivo. As 2 melhores fontes de proteína concentrada para essa finalidade são a whey, extraída do soro do leite, e a proteína vegetal isolada de ervilha, ou alguma outra fonte vegetal. Entretanto, a proteína de colágeno também exerce um efeito complementar muito benéfico e pode ser usada na rotina como alternativa de variedade ou complementariedade dessas outras fontes de proteína. Um bom suplemento de proteína é uma fonte segura de nutrição, e a ciência demonstra que os principais receios comuns em relação à suplementação de proteínas são infundados. Primeiro, é praticamente impossível se exceder no consumo de proteína, porque ela é uma substância extremamente sacietógena, ou seja, geradora de saciedade. Segundo, diversas evidências demonstram que a proteína faz bem para a saúde do fígado, dos rins, quando não tem uma doença já estabelecida, e ao contrário do que alguns pensam, proteína não engorda. Então, já sabe,
Capriche na proteína, varie as suas fontes, não coma sempre a mesma proteína e evite aquelas que o seu organismo não digere bem. Uma pergunta muito comum que as pessoas me trazem é em relação ao horário, se nós devemos ingerir proteína no pré ou no pós-treino, e a evidência científica sugere que isto é pouco relevante e que o que conta mesmo é a soma total de proteínas ingerida ao longo do dia. Simples assim. O segundo passo para a construção de massa muscular requer a compreensão de que o exercício de resistência também é fundamental. Eu falei isso, mas é bom sublinhar. Por melhor que seja a sua dieta, você precisa desafiar a sua musculatura, se você espera que eles ganhem volume e força, mas também para que eles se mantenham. Não há como fugir do fato de que prevenir a perda de massa muscular relacionada à idade vai exigir esforço. Nós precisamos empurrar e puxar coisas pesadas. Os músculos e tendões responderão à carga fortalecendo-se e se estruturando, não importa qual seja a sua idade. E é importante entender que o objetivo não é se comparar com as possibilidades ou limitações de uma outra pessoa, em uma idade diferente ou com uma genética diferente, mas sim melhorar a si mesmo, diariamente, como uma forma de viver. Não se compare com o outro, compare-se com quem você era, compare-se com você mesmo. Mais estudos sugerem que apenas 1 hora de exercício de resistência por semana já é capaz de reduzir o risco de mortalidade por todas as causas em pelo menos 30%. Apenas 1 hora te traz tudo isso de benefício. Com certeza você consegue se comprometer com isso. Além do estímulo pró-musculatura, o exercício também faz com que alguns dos mais importantes genes pró-saúde sejam ativados. Essa é uma mudança epigenética, ou seja, é quando o estilo de vida interfere na expressão da genética. Esses genes podem diminuir o risco de doenças cardiovasculares, resistência à insulina, envelhecimento prematuro, declínio neurocognitivo e muito mais. Se você ainda não pratica, você precisa entender que há uma imensa resistência interna a ser vencida. Nós somos biologicamente desenhados para economizar energia, porque nós evoluímos num ambiente com alimentos escassos. É por esse motivo que tantas pessoas se matriculam nas academias, mas quase não vão além das poucas visitas iniciais. Então, tenha consciência de que é preciso se comprometer e que a cada dia você enfrentará uma certa resistência, pelo menos até que o seu organismo se adapte. E quem sabe um dia você acabe tomando gosto por essa prática. As principais técnicas para contornar esse desafio, essa resistência interna, envolvem treinar em parceria, seja com um personal, seja com um amigo ou familiar. Isso acontece porque o comprometimento é maior do que a força de vontade, que oscila conforme o humor do dia. E quando nós estamos comprometidos com outra pessoa, a chance de desistirmos ou de criarmos uma outra prioridade são muito reduzidas. Ao mesmo tempo, tenha a ciência de que nunca vai ficar fácil demais. Se ficar fácil demais, não há desafio. Isso significa que não há evolução, o que sustenta o sentido da frase que diz que não há crescimento dentro da zona de conforto. Conforme nos tornamos mais fortes, aumentamos a dificuldade, aumentamos o peso, aumentamos a quantidade de repetições e seguimos assim enquanto estivermos vivos e capazes. É muito preferível enfrentar e vencer com frequência esse tipo de desafio interno, que traz ganhos perceptíveis e constantes, do que enfrentar o atrofiamento e a perda gradual da liberdade e da saúde. É possível facilitar o desafio através do uso de algumas substâncias pré-treino, que têm o propósito de ativar a sua vitalidade e de reduzir a percepção do esforço. É justamente isto que faz o café, o pré-treino mais conhecido e consumido de todos os tempos, e também o guaraná, que é uma alternativa amazônica com propósito semelhante, e diversas outras substâncias ativadoras que eu expliquei em um outro vídeo que tem aqui no meu canal, que se chama 9 nutrientes para foco e performance mental. Para ter esses efeitos, basta escolher sua fonte preferida de cafeína e fazer o uso cerca de 20 minutos antes de começar sua prática física. Além desses estimulantes, existem outros, como o suco de beterraba, que é carregado de precursores de óxido nítrico, o extrato de alcachofra e diversas combinações de substâncias em fórmulas ativadoras, como é o caso do Power Coffee e do Power Chai, que reúnem 24 ingredientes saudáveis em uma bebida para usar antes de qualquer atividade física ou mental. Atualmente, meu suplemento favorito para pré-treino é o Brain Focus. Eu gosto de tomar 2 cápsulas em jejum pela manhã, pouco antes do meu treino. É uma super dose dupla de cafeína, equivalente a 2 xícaras, combinada com elementos que dão estabilidade para o sistema nervoso, a colina, a fosfatidilcerina
e as vitaminas do complexo B. É importante dizer que não é obrigatório fazer uso de qualquer tipo de pré-treino e que algumas pessoas são muito sensíveis à cafeína e que não devem fazer uso. Ao mesmo tempo, não devemos fazer uso de fórmulas ativadoras depois das 16 horas, para não prejudicar a qualidade do sono. E por fim, o terceiro passo importante para a construção e manutenção da musculatura também diz respeito à nutrição e tem a ver com não deixar faltar micronutrientes vitais e outros componentes necessários para a síntese e manutenção muscular. Esses nutrientes podem ser obtidos através dos alimentos ou dos suplementos, mas é importante notar que eles não são opcionais. A cada dia, o corpo precisa de micronutrientes e os prejuízos de não fornecer esses ingredientes fundamentais vão muito além da ineficiência da síntese muscular. Um dos mais pesquisados e embasados componentes pró-musculatura é a creatina, um aminoácido que normalmente está presente principalmente na carne vermelha e que tem ampla base de evidência científica acerca de seus benefícios para a construção de massa muscular. A creatina funciona entrando na célula e trazendo água junto com ela. Isso proporciona volume e aumento do tamanho da célula muscular. Uma célula muscular maior pode gerar mais força, e quanto mais força você exerce, maior o estímulo e, portanto, maior o ganho de musculatura. Um músculo mais volumoso também protege melhor a massa óssea de lesões após as quedas, funciona como uma espécie de amortecedor. Mas os benefícios da creatina vão além da musculatura. A creatina é um composto essencial para o cérebro e pode auxiliar várias regiões em termos de fornecimento de energia e neuroproteção. Uma revisão de estudos publicado na Grécia em 2018 fornece evidências de que a ingestão oral de creatina pode melhorar o desempenho em tarefas de memória e inteligência. Suplementar com creatina é seguro e eficiente. Basta uma pequena colher de chá, equivalente a 5 gramas de creatina em pó, que pode ser tomada diariamente em qualquer horário. Se você quer que a creatina seja entregue na sua musculatura, utilize em conjunto com algum carboidrato, uma fruta, um aipim. Mas, se você prefere priorizar o cérebro, entregue então para o organismo em jejum, junto da água que você bebe pela manhã, com outros suplementos de uso matinal. Além da creatina, existem várias vitaminas e minerais que são vitais para a síntese e manutenção da musculatura. O primeiro é a vitamina C. Um artigo recente, publicado em 2019, mostrou que quanto maior os índices de vitamina C na dieta dos adultos de meia idade e dos idosos, maior a massa muscular esquelética. A vitamina C já é conhecida por desempenhar um papel importante na saúde óssea, mas também pode ajudar a manter músculos fortes. Cerca de 2/3 do total de vitamina C do nosso corpo fica no músculo esquelético, e ela é usada para produzir carnitina, que é uma substância crucial que fornece energia para os músculos funcionarem, e também desempenha um papel vital na formação do colágeno. Essa é uma importante proteína estrutural que é encontrada na pele, nos músculos, nos ossos e nos tendões. A falta de vitamina C reduz automaticamente a produção de colágeno. Esse estudo também relatou que quase 60% dos homens e quase 50% das mulheres que participaram estavam ingerindo vitamina C insuficiente, de acordo com as recomendações, o que sugere a necessidade de mais alimentos frescos ou de uma suplementação de qualidade, de preferência com a forma mais biodisponível da vitamina C, que é a lipossomal. Evite tomar a vitamina C muito perto do horário do treino. Se você treina de manhã, tome a sua vitamina C pelo menos a partir do horário do almoço, e vice-versa. Isso otimiza os ganhos de cada treino. O segundo nutriente é a vitamina D. A vitamina D é, na verdade, um pró-hormônio solar e participa de pelo menos 85 funções importantes para a saúde. Ossos, cérebro, músculos, esses são apenas alguns exemplos de tecidos que requerem vitamina D para manterem-se saudáveis. E são muitos os motivos que indicam que nós deveríamos nos proporcionar banhos de sol nutritivos com regularidade. Entretanto, a deficiência de vitamina D é muito comum na população em geral e em pessoas mais velhas. E isso é agravado pelo fato de que a conversão metabólica da vitamina D na sua forma ativa diminui na medida em que envelhecemos. Por isso, o suplemento de vitamina D3, idealmente sempre associado com a vitamina K2, é uma das recomendações universais dos nutricionistas. O melhor horário para tomar vitamina D é no período diurno. De noite, esse nutriente compete com os receptores da melatonina e pode interferir na qualidade do seu repouso. O terceiro nutriente é a vitamina A, que desempenha um papel importante no crescimento muscular. O corpo necessita dessa vitamina para a síntese de proteínas. A vitamina A também ajuda na produção de testosterona nos homens, e altos níveis de testosterona são importantes para a construção muscular.
Um terceiro benefício da vitamina A é o papel que ela desempenha no fornecimento da força estrutural aos músculos. E ela faz isso ajudando as células a atingirem a maturidade num ritmo mais rápido. E também ajuda na saúde óssea, que oferece suporte à musculatura. As principais fontes de vitamina A são produtos de origem animal, particularmente o fígado de boi, de frango ou de peixes. E se você não come essas carnes exóticas de vez em quando, considere a suplementação, que deve vir na forma pré-formada, chamada retinol, e não na forma de beta-caroteno, que é um precursor com baixa biodisponibilidade. O quarto nutriente é a vitamina E. Vitamina E, fundamental para a construção dos músculos também, desempenha um papel vital na reparação da membrana plasmática de cada célula. A falta de vitamina E pode levar à redução da força e à fragilidade muscular. E além disso, ela desempenha um papel importante no combate ao estresse oxidativo e no controle dos mecanismos inflamatórios do organismo. E se há inflamação em excesso, é muito difícil para o organismo manter e construir uma musculatura saudável. Encontramos alguma vitamina E em castanhas, sementes oleaginosas e azeite de oliva, mas infelizmente parece que não o suficiente, considerando que os institutos de pesquisa, como o IBGE, apontam que no Brasil cerca de 99% da população é deficiente nesse nutriente e, portanto, a suplementação é mais do que recomendada. O quinto nutriente que eu quero citar aqui é o zinco. O zinco é um mineral que regula o crescimento celular, ajuda a curar feridas e promove um sistema imunológico saudável. Também ajuda o corpo a usar carboidratos e gorduras como combustível e melhora o paladar e o olfato. O zinco é considerado benéfico para a recuperação após exercícios estressantes, como é o caso da musculação. No entanto, a deficiência moderada de zinco está associada ao hipogonadismo ou à deficiência de testosterona. O zinco ajuda a manter a estrutura da molécula da testosterona intacta. E como já foi falado aqui nesse vídeo, a testosterona é fundamental para a construção e ganho de musculatura. Cerca de 25% da população apresenta deficiência em zinco, que existe principalmente nas carnes vermelhas, nas ostras e em outros alimentos de origem animal, além de sementes de abóbora e outras plantas. Por isso, se você ingere pouco desses alimentos, procure suplementar com bisglicinato de zinco, que é a forma molecular correta e biodisponível desse nutriente. Pelo menos 25 mg por dia, sempre junto das principais refeições. Sempre que você for escolher um suplemento de multivitaminas e minerais, é fundamental escolher uma fórmula que seja, como já falei aqui, biodisponível, ou seja, útil ao corpo. É muito importante porque, às vezes, o suplemento é feito com formas sintéticas, com formas que o corpo não consegue aproveitar e que acabam muitas vezes sendo eliminadas pela urina. É fundamental escolher uma fórmula que o seu corpo de fato consegue aproveitar. Por fim, vale uma menção honrosa para os antioxidantes. Uma razão pela qual as pessoas parecem perder massa muscular à medida em que envelhecem é o excesso de estresse oxidativo. Felizmente, a ciência já identificou o papel antioxidante de diversas substâncias, como a vitamina C, a vitamina E e diversos carotenoides, como a luteína, a zeaxantina, o beta-caroteno, o licopeno e a astaxantina. Todos esses demonstraram em estudos a sua capacidade de reduzir ou até mesmo extinguir o estresse oxidativo que acontece dentro do corpo e apoiar a massa muscular saudável em populações idosas. Esses e muitos outros elementos nutritivos você pode encontrar com qualidade máxima na Pura Vida, que é a empresa que eu fundei há 7 anos e que hoje é uma das maiores e mais bem avaliadas empresas de alimentos e suplementos naturais do Brasil. Nós criamos a Pura Vida com o propósito de entregar qualidade, pureza e riqueza nutricional máximas, porque são os próprios complementos nutricionais que usamos e oferecemos para os nossos filhos, pais, parceiros, amigos e clientes. A Pura Vida é uma empresa digital que entrega em todo o Brasil e você pode conhecer mais sobre cada uma das dezenas de opções navegando pelo nosso site e loja online. Vários dos nutrientes descritos nesse vídeo encontram-se disponíveis ao alcance de poucos cliques. E, lembrando da mensagem principal desse vídeo, que é a priorização da proteína, sugiro você experimentar com a nossa Whey, que é a proteína de soro de leite, que é uma das mais completas e equilibradas fontes de proteína já estudadas pela ciência. E eu recomendo você experimentar o sabor de chocolate belga, que é o favorito da maioria das pessoas. Ou, se você preferir, experimente o One de açaí com banana, nossa proteína vegetal. Nutrição é a matéria-prima da saúde e também da sua musculatura, da sua pele, dos seus ossos, do seu cérebro. Seu corpo é feito a partir de nutrientes. Não deixe faltar aquilo que é vital.
Quero reiterar meu convite. Acesse puravida.com.br e conheça muito mais sobre esse incrível universo de possibilidades saudáveis. Obrigado pela sua atenção, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você ama.